2. Jesus anda por sobre o mar. Aleluia! Glória a Deus! Mas o título da ministração é Jesus e Pedro andam por sobre o mar. Amém. Você pode falar o seu nome? Amém. Jesus e eu, aí você fala o seu nome, vou falar eu, andamos por sobre o mar. Então vamos falar eu, né? Jesus e eu andamos sobre o mar. Amém? Aqui não é distante, irmãos. Aqui é a verdade da palavra de Deus para as nossas vidas. Jesus anda por sobre o mar. Mas aqui é Jesus e Pedro andam por sobre o mar. Jesus e você anda por sobre o mar. Mas antes de andarmos por sobre o mar juntos com Jesus, eu quero apresentar os visitantes dessa noite, a Brenda. Onde está a Brenda? Está ali. Quem trouxe foi a Yasmin e a Luciana. A Luciana da Igreja Quadrangular, e quem trouxe foi a pastora. Amém? Onde está a Luciana? Está ali. Como nós vamos recebê-los? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre. Se gostar, fica com a gente em oração. Amém? Muito bem-vindas, irmãs. Jesus e Pedro andam por sobre o mar. Vamos ler a palavra. Significa a palavra compelir? Obrigou. Significa obrigar, forçar, constranger. Ele deu uma ordem e os seus discípulos foram obrigados a cumprir. A ordem foi dada por Jesus para que eles passassem para o outro lado. Jesus foi com eles? Não foi. Jesus, verso 23, despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Então Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco, passarem para o outro lado e foi para o monte orar sozinho. Porque ele tinha acabado de atender uma grande multidão, ele tinha se desgastado, se entregado naquela multidão com sinais, prodígios e maravilhas, provando que ele era o Cristo, o Deus encarnado, e então ele vai para o monte para orar, para buscar a face de Deus e restabelecer as suas forças. E na vida é assim, meus irmãos. Tem hora que Jesus ele tem que nos obrigar a nos mover para o outro lado. Ele tem que nos compelir a nos mover, porque se depender da gente, a gente não quer se mover. Mas tem hora que Jesus sacode a nossa vida, nos coloca dentro do barco e nos obriga a passar a margem. A margem, irmãos, que foi uma beleza, porque foi um milagre do lado de cá. Deus já tinha feito milagres, os discípulos estavam com Jesus vivendo milagres. Mas estava na hora deles passarem para o outro lado. E tem horas que é isso, Jesus nos obriga a avançar, a passar para o outro lado, a passar os nossos medos, a ultrapassar os nossos limites, para chegar do outro lado. E aí a gente fala, mas Jesus não foi com eles, Jesus foi orar, foi buscar a face de Deus. Mas a Bíblia diz que o Senhor está conosco todos os dias. Que Ele nos deu o Espírito Santo. Lá no verso 24, vamos ler? Diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos foram obrigados por Jesus a se moverem, a chegarem do outro lado. E agora eles estão no meio do mar e o vento é contrário. E Jesus não está dentro do barco. O barco é açoitado pelas ondas e o vento é contrário. Irmãos, nós que somos crentes, nós sabemos muito bem o que é isso. Porque tem hora na nossa vida que o barco está sendo açoitado por todos os lados, por todas as ondas, o vento é contrário e muitas vezes
parou. Foi Jesus que mandou ficar dentro do barco e passar a margem. Foi Jesus que subiu o monte e não foi com eles. Situações acontecem, enfermidades, desemprego, escassez, dívidas, perseguições, lutas diversas. A impressão que dá é que estamos sozinhos, estamos sozinhos e longe de Jesus, lutando contra a maré, lutando contra o vento contrário, dando murro em ponta de faca e enxugando gelo. Quem já enxugou gelo aqui? Já imaginou pegar um paninho e ficar enxugando gelo? E às vezes não é assim? Vamos para a realidade da vida. Às vezes é assim. Parece que estamos andando em círculo. Parece que estamos enxugando gelo. Parece que a gente tenta, mas de todos os lados as ondas estão nos balançando e nos agitando. Parece que termina. E nem é meme, irmãos. E nem é meme de internet. É a vida real. É a vida do crente. Mas parece que termina uma, começa a outra, nem terminou a outra. Eles têm que se encaixar para o problema, para agendar, para ver se dá para resolver. E você está no meio do furacão. E você fala, Jesus, não foi o Senhor que falou para mim passar para o outro lado? Não foi o Senhor que falou que o seu Espírito Santo me convenceu a aceitar Jesus e a ser crente? E agora, Jesus, as ondas estão me açoitando. Tem vento contrário para todo lado. Eu fui para o emprego, a porta não foi o Senhor que abriu, e por que aqueles cães estão me perseguindo? Né? Lá dentro do serviço, que foi Deus que te deu. Aí levanta o vento contrário. Aí você fala, Senhor, agora aceitei Jesus. Todo mundo da minha família vai ouvir falar do Senhor, vão se entregar, vão aceitar Jesus, vão se derramar aos seus pés, porque o seu Espírito Santo vai convencê-los. E aí, o que acontece? Eles nem querem saber de Jesus, falam que você é doido, que você é doida, que agora você é fanático, que você é fanática, que você só fala de religião, só fala de Jesus. Aí você fala, mas eu achei que eles iam aceitar Jesus como eu aceitei. E eles não se quebrantam, e eles não se entregam, e o vento vai soprando o contrário. Verso 25, alguém está se identificando? Na quarta, porque a gente lê a Bíblia e fala assim, foi só para os discípulos, mas é a nossa vida, irmãos. Quando você lê a Bíblia aqui, é a irmã indo lá levar as netinhas comer para a casa da filha e o pitbull avançando. É a vida real, irmãos, é o vento contrário. E aí no verso 25 diz assim, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E lá vem Jesus. E lá vem Jesus. Ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus anda por sobre tudo que está açoitando, aterrorizando, amedrontando os discípulos. Irmãos, você percebeu que Jesus chega e ele anda em cima de tudo aquilo que está tentando afundar os discípulos e deixando no desespero, e chega Jesus e anda por sobre tudo isso. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia. Vários versículos vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu vou ficar com um esta noite, que está em Filipenses 2, do verso 9 ao 11. Aleluia. Deixa eu marcar Mateus. E vamos Glória em ao teu nome, Filipenses 2, Jesus. do 9 ao 11. Deus maravilhoso. Filipenses 2, do 9 ao 11, vai dizer assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é
Senhor. Quando eu declaro que Ele é o Senhor, todas as coisas estão debaixo do seu nome e da sua autoridade. Toda dor, todo sofrimento que os discípulos estavam passando, estavam debaixo dos pés e da autoridade de Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando eu declaro que Jesus é o Senhor, eu submeto tudo aquilo que está me açoitando, eu submeto tudo aquilo que está tentando me matar ao controle do Senhor Jesus. Quando Jesus anda por sobre o mar agitado com um vento contrário, Ele está dizendo: eu sou o Senhor sobre tudo. Eu submeto tudo nos meus pés. Amém? É Abacuque 3:19. Vamos abrir? Deus de maravilha. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Abacuque 3:19. Onde estava? Quem fugiu? Aleluia. Achei. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ele está aí na Bíblia, tá? Amém. Lá no verso 19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Amém. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Aleluia. Abacuque está falando: Deus é a minha fortaleza. Amém. Ele me coloca acima de todos esses Glória a problemas. Deus. Quando Jesus, irmãos, Jesus, quando ele tocou o mar poderia ter se acalmado na hora. Jesus acalmou o mar na hora que ele pôs o pé dele lá? Não. Jesus parou o vento contrário a hora que ele foi se encontrar com os discípulos no meio do mar? Por quê? Ele não pode? Ele não tinha acalmado uma tempestade já? Meu Deus. Mas aqui ele não acalmou. Aqui ele não parou o vento contrário. Aqui ele não acalmou o mar agitado. Sabe o que Jesus estava falando para os seus discípulos, para mim e para você? Você pode andar por sobre o mar. Aleluia. Não importa se o vento está contrário, se o mar está agitado, se a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Você tem autoridade para andar por sobre as águas. Glória a Deus. Tem hora que Deus vai calar o vento, mas tem hora que Ele vai te ensinar a andar no meio do Glória a vento. Deus. O Senhor poderia ter acalmado aquele mar na hora que Ele tocou, mas Ele não acalmou. É verdade. Ele sabia o que os discípulos passariam. Ele sabia a perseguição que os seus discípulos passariam. E não é chorando, gritando de medo que eles venceriam. Eles precisavam aprender a andar por sobre um mar agitado. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque eles enfrentariam açoites, eles enfrentariam prisões, eles enfrentariam autoridades, eles seriam crucificados, degolados, mortos por causa do Evangelho. Meu Deus. Deus tem hora que vai te livrar, mas tem hora que Ele vai te ensinar a andar por meu sobre Deus. esse mar agitado e esse vento contrário. É verdade. Verso 26, os discípulos confundiram o sobrenatural de Deus e enxergaram um fantasma. Meu Deus. No mar agitado, eu preciso enxergar Jesus. Mas ali os discípulos, tomados de medo, eles enxergaram um fantasma aonde Jesus tinha o sobrenatural para eles. Meu Deus. E é isso que o inimigo coloca: medo em nossos olhos, nos nossos corações, no nosso ouvido, confunde tudo e a gente não enxerga que é Jesus. E a gente fala contra o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo? Como não estou vendo? Eu estou aqui com você. Senhor, o Senhor não está enxergando o que eu
passando, o Senhor me deixou sozinho. Não, eu estou com você. Eu passo com você, eu estou junto com você. Na fornalha eu estou lá. Na cova do leão eu estou lá. É, meu Deus. Como que você não está vendo? Eu estou no mar agitado, andando por sobre as águas, eu estou com você. Mas os discípulos não conseguiram enxergar, porque eles estavam aterrorizados. Em vez de ver Jesus, eles enxergaram o fantasma. No meio das suas lutas, qual fantasma vem te assombrar? O passado que quer te acusar? O fantasma do passado, do medo, do que você passou na sua infância, do que você viveu lá no seu passado, vem te aterrorizar? Qual fantasma está te impedindo de enxergar que é Jesus com você? O passado ficou para trás. Os fantasmas não têm autoridade sobre a sua vida, mas Jesus está com você neste Aleluia. Glória a Deus. Lá no verso 26, vai dizer, da quarta vigília, não, no 26, e os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. O medo, quando ele nos toma, esse pânico, essa paura, quando elas nos tomam, ele nos impede de enxergar o Senhor Jesus. O medo no ser humano, ele é normal e ele nos protege, nos coloca limite. Porque se não tivéssemos medo, nós sairíamos pulando aí de cima dos prédios. Esse medo é normal e ele nos protege. Mas aqui a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, tomados de um medo e começaram a gritar. É um desespero, é diferente. Confundir, eles não conseguiam enxergar que Jesus estava ali, eles enxergavam um fantasma. Esse medo não é do Senhor, esse pânico não vem do Senhor. É, meu Deus. A Bíblia diz no verso 27, mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aí todo mundo. Aleluia. Deus é O vento era contrário, o mar agitado, eles estavam com medo, mas agora Jesus falou com eles. Amém. Tudo mudou. Porque ele falou que seus discípulos ouviram a sua voz. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele é o nosso pastor e nós somos as ovelhas. E as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Aleluia. E quando a ovelha reconhece a voz do seu pastor, ela para e obedece ao comando do seu pastor. Eu vi um vídeo, estavam as ovelhinhas no pasto, lá longe. O pastor delas estava aqui e fizeram o teste. Um chamou, as ovelhinhas continuaram lá, sem se mover, nem olhar. O outro chamou. Alguém viu esse vídeo? Viu, né? Quando o pastor delas chama, todas elas alegrias. Veio. Todas elas alegrias. Quando Jesus fala com eles, agora eles reconhecem a voz do seu pastor. Glória a Deus. E aí Pedro diz assim, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. É, Pai. Aleluia. Pedro fala, Aleluia, Jesus. Pedro ousado fala para Jesus: eu quero andar por sobre as É, águas. meu Deus. E agora eu te falo, irmãos, todos que estão aqui um dia disseram isso para Jesus. Falaram: Senhor, eis-me aqui, eu vou cumprir o seu chamado. Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer o seu querer. Senhor, eis-me aqui, eu vou andar por sobre as águas com o Senhor. É para orar, eu vou orar, é para jejuar, eu vou jejuar, é para impor a mão sobre os enfermos, para que eles sejam curados, eu vou. E você se lançou sobre as águas com o Senhor. Você se jogou ao comando da voz do seu pastor. Aleluia. E você foi. Glória a Deus. Só que num determinado momento dessa ida, o mar se agitou demais, É, meu Deus. né? Aleluia. Então Jesus diz no verso 29, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou
por sobre as águas e foi ter com Jesus. Quantas vezes você desceu do barco e já andou por sobre as águas Meu com o Pai. Senhor? Aleluia. Quantas vezes o Senhor falou com você em diversos momentos, em diversos lugares, você ouviu a voz dele e se lançou a ele? Pai. Jesus disse: vem, e você foi. É. Estava tudo bem. Você estava indo ao comando do Senhor e vivendo o sobrenatural. Porque Pedro andou por sobre as águas. Aleluia. Isso é impossível. Isso é o sobrenatural. Aleluia. Quantos impossíveis você já viveu com o Senhor? Aleluia. Aleluia. Quando você pediu para ouvir a voz do Espírito Santo e ele falou com você, você se lançou à voz dele. Aleluia. Quem lembra quando você ouviu a voz do Espírito Santo? Jesus. Quem lembra quando o Senhor te chamou a andar com ele? Quem lembra quando o Senhor te chamou a cumprir um ministério específico, um chamado específico? Ou quando Deus falou para você: olha, vai lá na casa de fulano e ora por ele, porque eu preciso que você vá lá. Quantos de vocês se lançaram? Eu acredito que todo mundo que está aqui dentro, desde as crianças até o adulto que está aqui dentro, todos já se lançaram à voz do Senhor e já viveram o sobrenatural de andar pelas águas. Pedro, ousado, se lança ao mar. Lembra quando você ouviu a voz de Jesus? Lembra quando você, destemido, disse sim ao Senhor e foi caminhando por sobre as águas? E disse: Senhor, eu creio, e começou a viver o sobrenatural e os milagres do Senhor Jesus? Lembra que Jesus estava lá com você? Você lembra disso? Olha, eu realmente não sei como a irmã conseguiu ouvir Jesus não veio com um pitbull em cima dela. Mas ela ouviu. Você imagina, irmãos? Eu não consigo imaginar um mar tão agitado, um pitbull na minha frente, e eu ouvindo ao Senhor e obedecendo ao seu comando. Meu Deus. Isso é um sobrenatural. Maravilhoso, Deus. Irmãos, eu corro da barata. Ainda bem que Jesus não falou para mim matar a barata. Ainda bem, irmãos, não estava lascado. Eu tenho que matar a barata. Jesus já, irmãos, é brincadeira. Jesus já falou umas coisas bem loucas para mim, mas matar a barata ele não falou, não. Mas uma vez os demônios não pegou as baratas para me aterrorizar. Falei: Jesus amado, e Jesus, para de gritar, isso não é barata, isso é legião de demônio. Eu falei: não, Jesus, tá de brincadeira. Ele falou: da religião, não é barata. Eu falei: não tá de brincadeira que isso daí não é barata, isso é demônio. Eu falei: Senhor, agora eu tenho medo. Começa a orar e repreender, expulsar. Eu falei: tá bom, Senhor, eu faço isso, mas aqui debaixo da coberta eu não vou me mover. Eu oro daqui, oro daqui. Irmãos, minha mãe matava barata e eu orava embaixo da coberta, tá? Mas eu orava, escondido embaixo da coberta, morrendo de medo da barata, mas eu orava. Quando chegou no outro dia, ela falou assim: cachorro come barata? Eu falei: não. Que eu saiba, não, né? Nem tinha celular e Google para me consultar se comia ou não comia, mas eu acho que não come. Aí, falou: não tem nenhuma das baratas que eu matei ontem. Eu falei: mãe, isso não era barata, era demônio. Meu Deus. Nenhuma tinha, irmãos. Era demônio. Eu falei: mas olha só, catou a barata para me assustar. Meu Deus. Mas o Senhor foi comigo, irmãos. Ele totalmente Aleluia. repreendeu aqueles demônios dali. Glória a Que Deus. só o Senhor é Deus. Ainda bem que ele não falou para mim matar, ele falou só para mim orar e repreender. Eu obedeci, orei e repreendi, mas fiquei embaixo da coberta, para elas não chegarem perto de mim. Por isso as minhas heroínas estão aqui: a Thaís, que já matou barata, a Bia, que me salvou, a irmã Cleusa, que matou uma barata aqui, me salvou. E eu estava orando com a irmã, eu saí de perto da irmã, vim pro lado de cá, a barata apareceu, eu falei: oh glória, eu saí de lá, Senhor, aleluia. Irmã, você ri de mim, mas eu tenho certeza que você tem medo de alguma coisa. Então vamos lá, no verso. E lá estava você e Jesus caminhando sobre as águas. No verso 30, vai dizer, Mateus,
14, Glória a Deus. verso 30. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus fiel. Aleluia. Quem faz lá o Mulheres Reconstruídas sabe dessa história, né, irmãs? Que eu passei com essas baratas aí, misericórdia. Mateus 14, verso 30 vai dizer assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Mas, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. O problema está aqui, irmãos. A gente se lança ao Senhor, a gente se lança no sobrenatural. A gente acredita que Deus multiplicou os pães e os peixes. A gente acredita que Deus ressuscitou mortos, curou os enfermos. A gente já viveu o sobrenatural. Mas aí a gente repara na força das adversidades e do vento. Meu Deus. O vento, irmãos, o vento sempre esteve lá. Jesus não acalmou o vento e o mar não parou de ser agitado quando Pedro pôs o pé lá, não. Na hora que Pedro desceu do barco e começou a andar por sobre as águas, o vento continuava contrário e o mar continuava agitado. O vento sempre esteve lá, as ondas sempre estiveram lá. E você estava alegre e contente andando com Jesus. Mas aí a gente para e repara na força do vento e vem o medo. Só que Pedro, afundando, Pedro reparou naquela força do vento e ele afundou. Ele gritou por socorro a Jesus. Meu Deus. Pedro fez o certo, mesmo com medo, mesmo afundando, ele gritou por socorro a Jesus. O problema não é ter medo, o problema é não buscar o socorro em Jesus. Porque medo a gente passa, a gente é humano. Mas o problema é quando a gente afunda e lá fica. E não vai buscar socorro. Meu Deus. E não grita por socorro ao Senhor Jesus. Deus. Pedro afundou, mas Pedro gritou. Pedro clamou. Pedro orou. Pedro buscou Jesus. O problema não é afundar, o problema é ficar lá afundado e não buscar Jesus. Verdade. E se esconder na caverna, e não buscar ajuda, e não pedir oração, e não pedir aconselhamento. E Deus está falando: olha, vai, busca o médico, vai, toma um remédio, vai, olha, eu quero você nesse caminho, e você não quero. E aí vai se afundando, vai se afundando, vai se afundando, e não busca socorro em Jesus. Jesus tem socorro para nós. Aleluia. Quando os medos, os pânicos, as crises, as situações vêm nos afundar, a gente precisa gritar por Jesus. Aleluia. E quem está desesperado, irmãos, quem precisa de socorro, grita mesmo. Porque ninguém que está desesperado no meio de uma situação vai ficar assim: alô? Vai responder? Então, tá pegando fogo na minha casa. Não, irmãos, Pedro gritou. Pedro clamou por socorro. Aleluia. Não tenha vergonha de falar com Jesus. Não tenha vergonha de clamar por socorro. Aleluia. Não tenha vergonha de falar: Jesus, eu não sei o que fazer. Jesus, eu não sei para onde ir. Jesus, eu não sei a decisão que tomar na minha vida. E às vezes Jesus vai te falar assim: olha, vai lá, vai estudar um pouquinho. Vai lá, vai conversar com alguém que sabe mais que você nessa área para você aprender com essa pessoa. Vai lá, buscar conhecimento. Vai lá, olha, no médico, vai lá fazer um exame, vai lá tomar um remédio, vai fazer a cirurgia, vai fazer o que tiver que fazer. Mas não fica afundado no medo. Meu Deus. Glória a Deus. Pedro gritou. E no verso 31 vai dizer: e prontamente. Você pode falar comigo? E prontamente. Jesus estendeu a mão. Estendeu a mão. Oh, glória a Deus. Prontamente, Jesus estende a mão para Pedro. Amém. Jesus não fica assim para Pedro:
uma hora. Jesus não briga com Pedro. Jesus não fala para Pedro: ô Pedro, você já anda comigo há tanto tempo, Pedro. Pedro, você já me viu ressuscitar morto. Jesus não fica falando assim com Pedro. A Bíblia diz que na hora que Pedro grita por socorro, prontamente Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eis que estou convosco. Amém. Aleluia. Deus estende a mão dele. É que às vezes a gente não quer reconhecer a mão de Jesus. Às vezes a mão que Deus estende para te tirar do buraco é a mão de alguém que está orando, intercedendo. É a mão de alguém que Deus usa para te tirar de lá. E você faz assim, não quer. Glória a Deus. Mas o Senhor, Ele estende a mão para você. Amém. Em toda e qualquer situação que o Senhor te ouve. A Bíblia diz que prontamente Jesus estende a mão e o toma de lá. Amém. Jesus te ajuda, Jesus estende a mão, Jesus segura você quando você grita por Ele. Aqui, Jesus nos mostra que nos revela como não submergir. Aqui é depois, né? Vamos continuar. E Jesus prontamente estende a mão e toma, tira daquela situação, o leva para cima. E aí Jesus olha para ele e fala assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui Jesus está nos revelando que com fé, pela fé, nós podemos vencer. Amém. Quando Jesus põe Pedro para cima, ele olha para ele depois dele em cima e fala: você teve uma fé pequena, por que você duvidou, Pedro? E aí então Jesus fala para nós: a fé, ela vai te proteger. Amém. A fé, ela não vai te deixar se afundar nos seus Aleluia! medos, Glória a nos seus Deus! problemas. A fé é a chave para vencer. Amém. A Bíblia vai falar que a fé é uma arma de defesa. Ela nos protege nas guerras. Aleluia. A Paulo fala sobre o escudo da fé, com o qual eu apago os dardos inflamados do maligno. Esses dardos, se eles entram em nós, Oh, nós glória. afundamos. Aleluia. Porque o dardo inflamado, ele queima. E quando ele entra, ele machuca. E aí a pessoa afunda. Mas a fé é um escudo contra Glória a esses Deus. dardos. E ela não nos deixa afundar. Aleluia. E é assim, pela fé, que a gente vive o sobrenatural de Deus. Lá no verso 32, irmãos, depois de tudo isso, depois de um mar agitado, depois de andar por sobre as águas, depois de afundar, depois de Jesus pegar ele, depois de Jesus falar sobre a fé, no verso 32 vai falar assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento. Essa guerra tem fim. Amém. Ela começou, mas ela vai acabar. Eu creio. Aleluia. Essa guerra tem fim. Amém. Pedro não morreu afogado. Glória a Deus. Oh, glória. Ambos subiram no barco e o vento cessou. Salmo 46, verso 9. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 46, verso Oh, 9. Deus fiel e amado. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória, glória, glória. Vai passar? Vai. O vento vai agitar? Vai. As ondas vão agitar. O vento vai ser contrário? Vai. As ondas vão agitar? Vai. Vai vir guerra? Vai. Salmo 46, verso 9. E ele põe termo à guerra. É Deus. E ele põe um limite na guerra. Aleluia. Ele põe Deus, a guerra. Deus. Jó vai dizer que Deus colocou um limite no mar. O mar agitado, o mar poderoso que ninguém para, e Deus colocou um limite nele. Amém. Glória a Deus. Passa. Lembra que Jesus é o Senhor? É, Pai. O Senhor, que significa que Ele está sobre todas as coisas. Amém. Todas as coisas estão
o mar. O vento não cessou quando Pedro andou por sobre o mar, mas ele cessou quando eles entraram no barco. Por quê? Porque Jesus estava forjando os seus discípulos para andarem, apesar das situações, para eles continuarem, ainda que Jesus estava preparando os seus discípulos para tudo que viria. Mas o vento cessou, uma hora essa luta cessa, ela não será eterna. Deus coloca limites nas suas guerras em nome de Jesus. Verso 33, 12 discípulos, um se lança no mar, 11 ficam dentro do barco, e a Bíblia diz, e os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. É para a glória de Deus, é para exaltar o nome de Jesus, é para reconhecer que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas na tua vida, não é para a morte. Se fosse a morte, Jesus não tinha estendido a mão e puxado Pedro da água. Mas Jesus pegou Pedro do lado de dentro. Pedro andou na água. Pedro viveu o sobrenatural. E o nome de Jesus foi glorificado naquela situação. E os seus discípulos puderam reconhecer e dizer mais uma vez, verdadeiramente és o Filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Esses discípulos seriam colocados diante das autoridades e dito assim para eles, parem de falar desse nome. Esses discípulos seriam ameaçados a morrer para parar de falar desse nome, como foram. Mas eles falaram como? Poderemos parar de falar daquilo que temos visto, vivido, ouvido? Importa obedecer a Deus do que a você. A experiência com Deus foi tão forte para esses discípulos. A experiência com Deus foi tão profunda que mesmo sob ameaça de morte, eles não pararam de pregar o Evangelho até esse Evangelho chegar a nós. Você entende que é sobre Ele, que é muito mais profundo e que o Senhor, Ele vai te ajudar, e que o Senhor vai te forjar, e que o Senhor vai te levantar, e que o nome dele será glorificado. Aleluia! E você entende, irmãos, que é sobre o poder e a glória e o sobrenatural a Ele, não sobre nós, mas conosco. Porque Pedro poderia ficar dentro do barco, Pedro poderia não ter vivido um sobrenatural de Deus, mas ele se lançou para Jesus. Aí eu vou falar assim, Pedro teve medo, se afundou, e daí, irmãos? Eu também tenho, você também tem. Mas Pedro se lançou e viveu o sobrenatural. Pedro se lançou às mãos do Senhor e viveu o sobrenatural. O mar não o engoliu. O mar não vai te engolir. A guerra não vai te matar. A enfermidade não vai te matar. Você pode até sentir medo. Você pode até ficar desesperado. Você pode até chorar. Mas você não vai negar a nome do seu Senhor. Sabe por quê? Porque é a sua experiência com Deus. Ninguém tira de você. Aqueles discípulos não negaram Jesus Cristo porque eles sabiam quem era o Senhor Jesus. Está na hora, irmãos, de você se lançar no mar e deixar o Senhor ser Senhor da tua vida e viver você o sobrenatural. Aleluia! E não viver pelo que o outro viveu, pelo que o outro experimentou, pelo que o outro contou, mas pela sua experiência de você ouvir a voz do Senhor no vale da sombra da morte, no mar agitado. Está na hora de você contar a sua história com Deus e falar, o Senhor, Ele é por mim. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o mar agitado, todos nós vivemos. Amém? É o Senhor forjando o seu caráter e a sua vida. Vamos
Vamos orar? Vamos nos colocar de pé.